Boa noite a todos. E hoje é dia de falar sobre finanças descentralizadas, muito conhecidas como DeFi, que é o Decentralized Finance, em inglês é o termo que a gente usa. E hoje eu estou aqui para falar disso para vocês. Então, boa noite a todos. Quem quiser me dar boa noite aí no chat, no Facebook ou diretamente aqui no Livestorm. A vantagem aqui do Livestorm é que eu consigo interagir diretamente com vocês. Então, vamos lá. Boa noite, Leandro, Bruno. Se vocês quiserem, até para o pessoal chegar aí, vocês poderiam me contar de que cidade vocês são, de onde vocês estão nesse momento? Ah, Guarulhos, Florianópolis, ai, que legal. Até, não sei se eu já cheguei a contar para vocês, mas quando a pandemia começou, eu estava em Florianópolis dando aula. Dia 17 de março eu dei aula na parte da manhã, não dei aula na parte da tarde. E aí, fiquei ainda fazendo uma quarentena lá 2 semanas antes de voltar aqui para São Paulo, para minha casa. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim enquanto isso. Acho que vocês estão vendo minha tela direitinho. Ah, parece que está tudo em ordem. Então, é isso que a gente vai tratar hoje. Eu vou passar para vocês uma definição do que é DeFi, algumas aplicações, como a DeFi funciona no Bitcoin, porque DeFi começou em Ethereum, então a gente vai ver o que existe no Bitcoin. E uma das coisas muito interessantes dessa questão de DeFi no Bitcoin é a questão do Bitcoin tokenizado. Então, a ideia é vocês entenderem o que é isso. E no final, eu vou falar um pouquinho da parte de DeFi na RSK. Hoje é um webinar introdutório, então eu vou passar mais tempo falando conceitos de DeFi do que exatamente de cada produto que a gente tem na RSK. A ideia é, nos próximos meses ainda, a gente vai ter mais webinars sobre DeFi, onde eu vou mostrar produtos para vocês, eu vou fazer demonstração, quem quiser participar pode participar junto. Então, hoje realmente é o básico, né? A introdução para depois a gente poder fazer coisas mais avançadas nos próximos. Então, um pouquinho sobre mim, eu sou formada em Ciência da Computação e Pedagogia, ambas na USP aqui em São Paulo. Praticamente terminei o meu mestrado de Digital Currencies, fiz a última prova 2 semanas atrás, vamos ver aí se está tudo em ordem. Sou desenvolvedora há mais de 20 anos, especializada em blockchain nos últimos anos. Fui a primeira mulher a desenvolvedora aqui no Brasil a publicar um smart contract em produção no Brasil, no blockchain Ethereum. Segundo o pessoal consta aí, foi o que me disseram na época. E esse ano estamos mais aqui quietinhos, né? Cada um na sua casa. Mas o ano passado eu viajei muito, ganhei muitos prêmios nos hackathons, tanto da AirSwap, que é uma exchange descentralizada, a gente vai falar disso hoje. Ganhei um prêmio deles no hackathon de Nova York, no ETH New York em maio. Ganhei outro da Waves no ETH Berlim. E esse ano, antes de começar a pandemia, eu estava em Denver em fevereiro e eu ganhei um prêmio do governo do estado do Colorado, no IT Denver, inclusive apresentando um projeto na rede RSK, foi super legal. E esse ano eu fiquei muito feliz aí, muito honrada em estar na lista dos top 50 da Cointelegraph. E, bom, o principal, eu sou Developer Advocate na RSK. E o que é esse Developer Advocate? Eu sou desenvolvedora, isso é o mais importante, mas eu estou no momento fazendo o que eu mais gosto de fazer na minha vida, que é falar sobre a tecnologia. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, e a RSK, hoje em dia, eles me contrataram para fazer isso, para falar sobre os produtos da RSK, para falar mais de blockchain, falar mais sobre os conceitos, falar mais sobre as aplicações e ensinar todo mundo a usar e a participar do blockchain com a gente. Então, vamos lá, vamos falar de DeFi. Quando a gente está falando de DeFi, basicamente, assim, a primeira coisa, a gente está falando de aplicações financeiras que são baseadas em blockchain. Outros nomes que vocês vão ouvir muito quando a gente fala de DeFi é Open Finance e Money Legos. Então, DeFi, Open Finance e Money Legos, no fundo, é a mesma coisa.
Só para dar um pouquinho do contexto de história, a gente até poderia dizer que, por exemplo, a existência do Bitcoin já é DeFi. A existência do Ethereum depois do Bitcoin já é mais DeFi ainda. Mas eu costumo considerar que DeFi realmente começou com a MakerDAO, que criou o DAI. E a MakerDAO foi fundada em 2015, que era o conceito de você bloquear, na época, Ether para emitir DAI, sendo que o DAI é uma stablecoin 1 por 1 com $1, ou seja, um DAI é igual a $1. E eles têm também uma plataforma muito interessante aí chamada Oasis, onde você pode inclusive fazer uma poupança e fazer investimentos com isso. E para entender mais, então, o que é DeFi? A gente está falando que, geralmente, quando a gente fala de DeFi, a gente fala que é open source, ou seja, é uma tecnologia de código aberto. É uma camada, ou seja, descentralizada, e a ideia é eliminar os intermediários financeiros. Transparente, que não precise de permissão de ninguém, ou seja, é acessível a todos, não é igual a um banco que o cara pode aceitar ou não abrir sua conta, funciona sem nenhuma autoridade central, e atualmente ainda nenhum país montou alguma regulação voltada para DeFi. Então, para nossa sorte aí, dá para começar muito bem. Bom, então a gente está falando aí, por um lado, que são recriados alguns instrumentos, instrumentos aí financeiros, né? E alguns instrumentos que existiam no mercado tradicional. E por outro lado, peraí que eu tenho que mudar por outro lado. Aqui. Por outro lado, a gente está falando de um mercado que é diferente do mercado tradicional, que é um mercado aí, então, 24/7, onde a gente está criando novas oportunidades. A gente pode pensar, por exemplo, em cálculo de juros por hora, em cálculo de juros por minuto, ou até mesmo por bloco, porque quando a gente está falando do blockchain, as coisas vão mudando bloco a bloco, a mudança de estado acontece bloco a bloco. Então, por exemplo, no Ethereum, os acertos financeiros, eles podem acontecer a cada 15 segundos, em média, que é um bloco. Isso é fantástico. E eu estava até falando um pouquinho com vocês e mandando o link aí para um pessoal que me pediu no WhatsApp, estava tentando ser multiprocessamento. E quando a gente está falando de DeFi, que tipo de coisa que a gente está falando? Basicamente, são empréstimos mais baratos, mais acessíveis, lucros quase instantâneos, já imaginou um lucro por bloco? E facilitar o acesso a serviços financeiros, isso é fundamental. Mas, quando a gente está falando em facilitar acesso ao serviço financeiro, uma coisa que eu gostaria que vocês refletissem aí comigo, é que a gente está falando em ter o controle total e absoluto do seu próprio dinheiro. Então, você vai administrar o seu dinheiro, vai administrar os seus ativos, vai utilizar aplicações que são descentralizadas, as DApps, né? Ou a peer-to-peer, que é o que a gente fala. Ou seja, a custódia de todos os seus ativos está na sua carteira. Pode ser hard wallet, pode ser uma carteira do celular, pode ser uma web wallet, mas a ideia é que você controla. E as autorizações para que você possa utilizar os seus ativos nas aplicações descentralizadas ou aplicações que sejam peer-to-peer também, essas autorizações elas são feitas através de smart contracts. Então você vai dar autorização para um smart contract poder mexer no seu dinheiro. E da mesma forma que você pode dar essa autorização, você pode tirar quando você quiser. Agora, é importante a gente pensar que, assim, esse grande poder de você ter o controle total do seu dinheiro, do seu ativo, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E são coisas ainda que as pessoas ainda precisam se preparar mais, que é a questão de cuidar das suas chaves privadas, da mesma forma que eu gosto de comparar com cuidar do dinheiro físico. Se você perder seu dinheiro na rua, já era. Ninguém vai te devolver, assim, talvez, se alguém souber que era seu, mas, assim, podemos dizer que ninguém vai te devolver. E não é como uma senha de banco, por exemplo, que se você esquece, liga no banco e pede outra. Então, é um conceito completamente diferente. Então, a gente tem que ter consciência dessa responsabilidade que é cuidar do seu próprio dinheiro. E
Mas, por outro lado, a gente quer que o usuário aprenda, que o usuário tenha essa consciência, essa responsabilidade, mas toda essa parte de aplicativos descentralizados, eles ainda têm a user experience que está deixando a desejar. Ou seja, a usabilidade ela ainda não chegou no DeFi. Então, basicamente, o DeFi hoje ele está acontecendo muito com os usuários que já são do mundo cripto, que já conhecem mais, e principalmente os próprios participantes do ecossistema de DeFi que criam outros produtos e que esses produtos se comunicam entre eles. E quando eu falei de outros nomes, né, de Money Legos, de Open Finance, por exemplo, a ideia do Money Legos é uma estrutura modular entre as aplicações. Então, são as peças dos brinquedos que são conectadas para construir peças maiores. E eu preciso pegar uma coisa para vocês, espera aí. Olha só, gente. Então, isso aqui é um Money Lego gigante, tá? Então, esse Money Lego que tá aqui na minha mão, então eu tenho pecinhas, né? Aqui, ó, um stand-up, um pull together, e por aí vai. Eu adoro Lego, tá? A gente tem aqui um die, uma Algor, tem um monte de coisa aí para vocês. E literalmente, ó, você viu quando eu tô falando de Money Lego? É Money Lego de verdade? Ó, o MetaMask tá aqui no meio, são as pecinhas se conectando umas nas outras. É literalmente o Money Lego. É a interconexão dos smart contracts, das aplicações descentralizadas, dos protocolos, dos criptoativos. E então, imagina que assim, uma aplicação ou um protocolo que já está estabelecido, ele pode interagir com os outros. Por isso, até essas ideias das pecinhas que realmente elas se encaixam. E a maioria deles utiliza tokens ERC20, quer dizer, essa estrutura toda começou em Ethereum, e o padrão de tokens ERC20 veio até do Ethereum. Então, é muito fácil que elas se comuniquem umas com as outras. E quando eu estou falando do Open Finance, de novo, uma palavra que tem que estar na nossa cabeça junto com o Open Finance é a interoperabilidade, que são as conexões, que são as novas funcionalidades e oportunidades que tudo isso traz. E aqui eu fiz até uma comparação, né, do que é DeFi, finanças descentralizadas, com a CeFi, que seriam as finanças centralizadas. Então, na DeFi, a gente está falando de um ambiente sem permissão, aberto, sem censura, econômico e baseado em blockchain, fundamental. E as finanças centralizadas, a gente está falando de um ambiente que tem permissão, que você tem que ser aprovado por alguém para entrar, é um ambiente fechado, que ele pode ser censurado e ele é controlado, ele é muito mais caro, e ele é construído em fundações, digamos, mais antigas. Até me incomoda um pouquinho falar do caro e barato neste momento, porque agora não está tão ruim, tá? Mas há uma semana atrás, as taxas de gas de Ethereum estavam altíssimas. Então, naquele momento, a gente até podia dizer que estava mais caro na parte de DeFi do que na parte centralizada, mas é uma questão de momento. E aqui eu achei isso aí foi um Twitter da Binance, né, e uma resposta muito interessante, que é uma coisa que às vezes a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente está falando das coisas de DeFi, que assim, às vezes DeFi parece isso, né, parece a extensão onde você pega a tomada e liga nela mesma, né, é um cuidado que a gente tem que tomar em relação às coisas de DeFi, porque uma coisa liga na outra, que pluga na outra, que liga na outra, que liga na primeira, e há uma certa vulnerabilidade aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, agora vamos falar das aplicações de DeFi. E eu confesso, gente, que para eu fazer essa apresentação para vocês hoje, tá com muitos slides, eu já tirei alguns, mas mesmo assim tem coisa que eu estava em dúvida se eu falava hoje ou deixava para o próximo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, primeiro, a primeira aplicação, como eu falei da própria história, para mim são as stablecoins, ou seja, uma stablecoin, ela tem paridade com o ativo real. A primeira que aconteceu foi o próprio Tether, há muito tempo atrás, e há controvérsias em relação à quantidade de colateral que existe realmente no Tether, mas as primeiras stablecoins, elas são baseadas em dólar, então a ideia é ser 1 para 1 com o dólar.
E até uma curiosidade aí sobre o Tether e o mistério do Tether, né? Por exemplo, a gente tem a distribuição das stablecoins. Quando a gente inclui o Tether, ele é uma maioria absurda aí, 85%. Isso no segundo trimestre aí desse ano. Aí quando a gente tira o Tether, a gente vê que as coisas estão um pouquinho mais... Ainda tem o USDC, que é da Circle, né? Que está muito grande. Mas aí a gente tem também a Binance, então o dólar da Binance, da TrueUSD, a Paxos, que não é exatamente dólar, mas o próprio DAI que mudou o colateral agora, que é o multicolateral, e alguns outros aí que estão aparecendo no mercado. Agora, uma coisa que para mim é muito diferente, por exemplo, em relação a DAI do Tether, ou do TrueUSD, ou do próprio USDC e do Pax, é que a DAI, ela é feita através de smart contracts. Então, é uma stablecoin controlada por algoritmos, por smart contracts. Então, existe todo um mecanismo de um smart contract que vai bloquear um ativo para gerar, ou seja, para emitir a stablecoin. Esse colateral ele é dinâmico, porque quando a gente está falando, então, de um Ether, por exemplo, da maioria das criptos, tem uma volatilidade gigantesca, e conforme a volatilidade acontece, também vai mudar o quanto você precisa ter de colateral. E o primeiro caso de uso aí desse tipo é o DAI da MakerDAO. Outro caso muito parecido aí com a stablecoin é a própria tokenização ou a criação dos ativos sintéticos, que seria a representação, então, de alguma coisa do mundo real, como ouro, título do tesouro, precatório. Precatório, as cotas do consórcio, por exemplo, é o que a gente pode, não é descentralizado, mas é, por exemplo, o que o mercado Bitcoin está fazendo, mas de uma forma centralizada, porque são eles que detêm os títulos, mas seriam uma coisa relacionada a finanças aí, só não está tão descentralizado ainda. Uma aplicação que acontece muito é a parte de empréstimos de ativos. Então, é tanto você ter o ativo para emprestar, quanto você pedir alguma coisa emprestada. E isso também é super dinâmico agora, porque a forma como isso geram tantos lucros quanto ganhar, ou seja, quanto você ganhar os lucros, quanto você tem que pagar aí os juros, isso vai variar até por minuto, por bloco. É bem interessante. Da mesma forma que no universo tradicional, agora a gente tem os derivativos acontecendo. E para quem não sabe o que é um derivativo, a gente está falando de um contrato que tem o seu valor atrelado, ou seja, derivado de outro ativo. Então, o comum são os contratos futuros, opções, swaps de taxas de juros. E aqui eu até gostaria, assim, quem quiser depois olhar, um projeto muito legal brasileiro, aí, de uma equipe brasileira, do Pods.finance, é um projeto de opções, que eu curto muito, aí recomendo vocês darem uma olhada depois. Outras coisas que a gente tem também nas finanças descentralizadas e que vêm do mundo tradicional, o próprio margin trading ou, de uma certa forma, alavancagem, né? Que é você operar com ativos emprestados que não são seus para poder aumentar o seu lucro. Então, você está aumentando a sua exposição, a sua posição em algum ativo, para daí ganhar um lucro maior, porque, teoricamente, imagina que eu tenho mas eu vou operar como se eu tivesse 10 e eu vou ganhar o lucro de 10. Ou vou perder o lucro de 10 também. Tem que tomar cuidado. Uma outra aplicação é a parte de seguros, que está sendo reinventada, porque agora estão aparecendo, então, os seguros. O seguro, ele é normalmente uma garantia, né? Ele é uma garantia para alguma coisa que a gente não quer que aconteça. Então, é uma proteção, uma garantia de compensação de alguma coisa. E para a gente ter um seguro, a gente paga um prêmio por ele. Então, algumas proteções que começam a acontecer aí na parte de finanças descentralizadas seriam os próprios seguros à falha de smart contracts, ou a depósitos, a hackers em depósitos. Outra coisa são os oracles. Os oracles, a gente já falava de Oracle antes até das finanças descentralizadas, mas cuidado que, assim, Oracles não é a empresa Oracle, é o fornecimento de dados confiáveis. Então, são empresas que têm data feeds, que a gente chama, né, que fornecem dados como cotações, principalmente,
que estão fora do blockchain, do mundo externo, para que possam ser consumidas pelos smart contracts. Então, o Oracle mais conhecido é o Chainlink, teve uma valorização de token gigantesca esse mês, e eu até deixei aqui um artigo que depois eu mando aí para vocês, que a própria Chainlink, agora, 2 semanas atrás, a gente está com uma integração da RSK com a Chainlink. Então, isso quer dizer o quê? Que os próprios contratos, smart contracts da RSK, já conseguem também ver as cotações da Chainlink, receber e acionar, pedir dados da Chainlink também, da mesma forma que o Ethereum. E outra coisa que aqui eu vou falar muito, gente, porque esse assunto de exchange descentralizada, eu pensei muito se eu ia fazer um webinar só disso, porque vai longe. Vamos ver se eu consigo falar tudo aqui. Então, quando a gente fala em exchange descentralizada, a gente tem que primeiro entender o que é uma exchange centralizada. Por exemplo, a Binance é uma exchange, o mercado Bitcoin é outra, a Foxbit é outra. Então, uma exchange centralizada, você manda seus ativos para a exchange, seja o real, seja o Bitcoin, seja o Ether, seja o que for, e a partir desse momento, quem é o dono do seu ativo não é mais você, é a exchange. Até por isso que exchanges são grandes alvos de hackers, porque tem ativo de todo mundo lá dentro, né? E isso a gente fala que é uma operação off-chain, no sentido de que a partir do momento que você manda os seus ativos para uma exchange, e se você tem real, você comprou Bitcoin na exchange, ou vice-versa, essa operação ela acontece no banco de dados da exchange, ela não acontece no blockchain. E por isso que a gente fala que não é no blockchain, é off-chain. As exchanges descentralizadas, elas surgem para que essa troca aconteça no blockchain, ou seja, on-chain. Então, a gente está falando de protocolos de trocas de tokens e, principalmente, mantendo a custódia das suas criptos. Lembra que eu falei no início? Que você vai dar autorização, mas você continua sendo dono e você pode tirar a autorização quando você quiser. É diferente de uma exchange centralizada, por exemplo, onde você pode ter seu Bitcoin, ter seu Ether lá dentro, e para você tirar ele de lá, eles têm que te autorizar, por sinal, né? E até se eles mudarem as regras no caminho, por exemplo, há 3 meses atrás, você poderia tirar com uma determinada regra. Agora, para você tirar, mudou a forma de fazer o Know Your Customer, mudou a forma, se antes você fez aquelas coisas assim, a selfie segurando uma cartinha, agora você tem que gravar vídeo, eles podem mudar e do nada o que você conseguia tirar, você não consegue mais. Então, isso são coisas que podem acontecer nas exchanges centralizadas. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Enquanto que nas exchanges descentralizadas, você não vai passar por esse tipo de coisa. E uma outra coisa que eu não vou falar muito aqui, mas só para vocês saberem, existem, inclusive, agregadores de exchanges descentralizadas. Porque imagina que tem mais de uma exchange descentralizada, e aí tem, por exemplo, um produto, uma DAP, que olha em várias exchanges descentralizadas para te avisar aonde é o melhor lugar para você fazer sua troca de ativo neste momento. Isso é muito louco, é muito legal. E quando a gente está falando, então, das exchanges descentralizadas, tem algumas, elas começaram tentando ser o que é uma exchange centralizada, ou seja, com o conceito de livro de oferta, que é o order book, que é a mesma coisa que é o mercado tradicional de bolsa, né? Mas isso tem alguns problemas. E depois elas foram mudando, acho que a grande solução aí das exchanges descentralizadas, elas decolaram com o conceito dos pools de liquidez, que é o que eu vou falar muito para vocês agora. Só para a gente entender, então, o primeiro, quando a gente está falando de livro de oferta, que é de uma bolsa de valores, de uma Bovespa, de uma B3, ou de uma exchange descentralizada, a gente está falando de uma lista de compradores e uma lista de vendedores. Quem quer comprar, quem quer vender. O trade só acontece quando o preço do comprador está de acordo com o preço do vendedor. Então, ou o comprador vai usar o preço do vendedor, vai comprar no preço que o cara quer vender, ou o vendedor vai vender mais barato para o comprador comprar. Alguma coisa nesse sentido. Mas alguém tem que aceitar o preço do outro. É simples assim. Mas, o que acontece se não tem pessoas, se não tem ofertas para compra ou para venda?
E se, tá bom, tem oferta, mas não tem a quantidade que você deseja? Como é que você faz para fazer sua compra, para fazer sua troca de ativos numa exchange com order book nesses casos? Por exemplo, uma coisa que eu queria contar para vocês, até eu já trabalhei quando a Juno começou aqui em São Paulo, então eu fazia robôs de trade, inclusive eu fazia robô para livro de ofertas, tá? Que são os market makers. E aí é um robô que está oferecendo os dois lados, e é importante ter esse tipo de coisa, porque senão é uma disparidade muito grande nos preços. E a própria Original My, quando ofereceu o token deles numa exchange nova no início do ano, eu também fiz um robô market maker para a exchange, que é para garantir isso. Então, quando a gente está falando assim em ter um livro de ofertas, é muito comum existirem estes market makers, que são, então, entidades que facilitam os traders. Eles podem ser pessoas, mas isso é mais comum ser feito de forma automatizada, né? Ou seja, a gente cria robôs e põe o robô para rodar na exchange, que ele fica colocando ordens de um lado, de outro, para tentar manter o preço ali. E interessante é que essas ordens, elas são adicionadas, são canceladas quase que o tempo inteiro, né? E os meus robozinhos, geralmente, eu pedia para eles rodarem a cada minuto, a cada 5 minutos, então eles estavam lá se atualizando. Agora, quando a gente está falando de market maker, a gente está falando de agentes externos, né, à exchange. Então, a gente tem que também confiar no market maker, ou seja, confiar que ele está lá, confiar que ele está fazendo o trabalho dele. Agora, imagina fazer isso num ambiente descentralizado, e então a gente precisa ter outra alternativa para esse livro de ofertas, né? E quando a gente está falando de fazer num ambiente descentralizado, a gente está falando de enviar transações para o blockchain. Então, para você enviar uma transação e para depois você alterar a sua ordem, você vai enviar outra transação. Então, você vai gastar gas para isso. Além do que, imagina que a gente está falando ainda de blockchain com poucas transações ainda por segundo. Ainda a gente não tem uma escalabilidade tão grande, né? Então, isso acaba ficando lento, inviável. Imagina que você manda as suas ordens para o book agora e no próximo bloco você quer mudá-las. E você vai ter que pagar o custo disso, né? O custo de gas. Então, é muito complicado uma exchange descentralizada com order book. Elas tentaram começar dessa forma, mas foi difícil. E como eu disse, o que fez a diferença aí no mundo das exchanges descentralizadas é o conceito de pool de liquidez, que também é on-chain, e no fundo, o que a gente está falando são provedores de liquidez. E esses provedores de liquidez funcionam em pares, então eles fornecem a mesma quantidade dos dois ativos. E esses pools de liquidez, eles são administrados por smart contracts. E se você quiser participar de um pool, você vai enviar o par de tokens. E o comum é você envia, então, os dois tokens, né, o parzinho, e você vai receber um token especial que é emitido pelo pool de liquidez na proporção do quanto que você está oferecendo aí de liquidez para esse pool. Então, por exemplo, eu coloquei um par de negociação aí, que seria o Ether com o DAI, por exemplo. E quem são esses provedores de liquidez? Os provedores de liquidez são os usuários. Nós é que somos esses fornecedores. E por que eu vou querer ser um fornecedor? Qual o meu interesse nisso? Ganhar dinheiro. Eu vou ganhar as taxas de negociação, uma parte delas, né? Que vai ser de acordo com a quantidade de tokens que tem no pool. E então a gente começa a ganhar também juros. Esses juros é uma coisa interessante também, porque a gente tem eles mostram um cálculo anualizado, mas no fundo você recebe depois por bloco, por minuto. Tem alguns que são por mês, mas a maioria é assim. Então tem uma percepção de ganho muito diferente, assim, porque o negócio que te diz que é 18% ao ano agora, no fundo, se você vai ter isso, ele não vai ficar sendo 18% por um ano. Ele tem uma variação gigantesca. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E aí, quando a gente está num pool de liquidez, no momento que você quiser sair do pool de liquidez, é que aqueles tokens que você ganhou para entrar no pool, eles são queimados, então eles não vão mais existir, e aí vai desbloquear os seus tokens originais.
E quando a gente está falando de provedor de pool de liquidez, um outro nome importante, hoje vai ter muita sopa de letrinha, tá, gente? Outro nome importante para vocês saberem é o AMM, que é o Automated Market Makers. Então, lembra que a gente falou dos Market Makers lá atrás? Esses são os Market Makers automatizados, mas que no fundo eles são algoritmos de preço. Então, cada vez que tem um swap, ou seja, um trade aí de token no pool de liquidez, isso vai ter um ajuste no preço. E isso é controlado por esse algoritmo. Então, o preço ele acaba não sendo definido apenas pela oferta e pela demanda. Né? E aí, a gente está falando, por exemplo, que a gente tem uma quantidade de tokens, isso aqui é um exemplo de uma regra de um algoritmo, tá? Então, eu tenho a quantidade de tokens ABC multiplicado pela quantidade de tokens XYZ, isso aí é igual a uma constante. Então, quando aumenta a quantidade de um token, diminui o outro, e aí é que tem o ajuste. E então, aqui eu até coloquei um exemplo, né? Imagina na pool de DAI com Ether. Alguém vai comprar Ether. Então, o que vai acontecer? Se alguém comprou Ether, vai reduzir a quantidade de Ether que tem. Essa pessoa pagou com DAI, então vai aumentar a quantidade de DAI. Isso vai fazer com que aumente um pouquinho o preço do Ether e diminua um pouquinho o preço do DAI nessa relação. Então, o quanto o preço vai se movimentar aí vai depender do tamanho do trade. E quanto maior é o pool de liquidez, comparado aí ao tamanho do trade, menor é o impacto no preço. E aí, deixa eu ver a pergunta do Leandro aqui. Se a proposta é ser uma DEX, a própria DEX não deveria ser apenas uma? Então, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a questão é que, assim, a DEX, ela é o protocolo, ela oferece isso para você e você pode escolher qual que você quer trabalhar. A DEX que tem o pool de liquidez, ela funciona melhor hoje. Tá? E outra coisa que está acontecendo são até agregadores de pools, então um pool de liquidez pode estar acontecendo para mais de uma, existe toda uma combinação aí, lembra que a gente está falando de Money Legos, então Money Legos é uma DEX poderia utilizar mais de um pool de liquidez, um pool de liquidez poderia ser utilizado por mais de uma DEX, e quando a gente está falando da DEX, a DEX em si, que é a Decentralized Exchange, o conceito dela é que as pessoas vão fazer trades de forma descentralizada, sem passar por um órgão central. Você acaba passando por um smart contract central, mas é diferente de ser uma entidade, tá? Aí depois você me fala se eu consegui te explicar ou se você precisa de mais alguma coisa. E aí, quando eu falei até desse N para N, né, que a gente está falando, um pool para N DEX ou uma DEX com N pools, surge outro conceito novo também, assim, que eu acho fantástico, que é o liquidity mining. Então, são grandes pools aí de liquidez que eles oferecem uma menor variação no preço e uma melhor experiência de trade. E aí, esse liquidity mining, basicamente, ele, então, administra quais são qual é a sua remuneração para fazer parte desse pool de liquidez. E, por exemplo, os pools, os pares de moedas que estão com menos liquidez, eles podem ganhar mais tokens, porque eles vão te estimular a oferecer liquidez para aquele par, para aquele pool que está com menos liquidez. E quando a gente está falando em pool, a gente pode associar muito nessa coisa de piscina, né? Ou seja, é um lugar que a gente oferece as coisas, tá? E depois, se vocês quiserem pesquisar mais, eu não vou falar agora, mas um outro conceito que eu vou falar em algum outro aí é o yield farming, né? Que tem tudo a ver com isso, é bem interessante. Continuando, eu estou tentando falar das aplicações agora, e repara que eu nem estou citando tanto o nome delas, tá? Outra aplicação que a gente tem na área de DeFi é a própria gestão desses investimentos. Por exemplo, quando eu falei aqui do liquidity mining, ou de você... imagina que você pode ter os seus fundos alocados em diversos pools de liquidez, e eles podem estar pagando taxas diferentes. E você quer, inclusive, ter essa gestão, agora eu quero tirar desse pool e mandar para esse, porque esse aqui eu vou ganhar mais.
olha, este parzinho aqui está com uma liquidez baixa, então vale a pena eu trocar e fazer um investimento nesse par de ativos, porque eu vou ganhar muito mais nas taxas. Então, é isso, é o gerenciamento da alocação dos seus recursos nos diferentes protocolos, é a diversificação e o próprio acompanhamento da evolução do seu patrimônio, porque imagina isso espalhado em todos os cantos, né? Como é que faz? É uma loucura. E a parte de DeFi também, ela traz novos modelos, né? Mais novos ainda de tudo isso que eu falei, né? Vocês já imaginaram, por exemplo, o streaming de dinheiro? Então, um exemplo de streaming de dinheiro. Você trabalha e você vai receber, de acordo com o seu trabalho, mas você vai receber por hora, ou vai receber por minuto, ou vai receber por dia. E da mesma forma, você pode, um outro caso, você pode alugar um ativo, porque você quer operar vendido, você vai pagar esse aluguel também por bloco, por minuto, por dia, que seja, é diferente. O mercado tradicional é por dia, né? Então, a gente pode, no mercado tradicional, você não tem tanto isso por hora ou por minuto. Então, alguma coisa desse tipo. Um outro modelo, um negócio super legal que está acontecendo, é a loteria que não tem perda. Então, as pessoas investem, sei lá, você aposta numa loteria, no final o ganhador vai ganhar mais, mas os outros vão ter uma parte do seu dinheiro de volta. Então, isso é o conceito de loteria sem perdas. Então, essas são algumas ideias aí. E agora eu queria falar, tudo isso que eu falei para vocês, então começou no Ethereum. E eu queria falar um pouquinho para vocês pequenos conceitos do Bitcoin, do Ethereum, para a gente chegar no Bitcoin. A gente precisa entender algumas coisas antes. Então, bom, quando a gente está falando do Bitcoin, a gente está falando de permitir que as pessoas realizem as transações financeiras com outros indivíduos, ou seja, peer-to-peer, sem precisar de um intermediário. Isso é a base, é o primeiro parágrafo do white paper do Satoshi. Mas o Bitcoin, ele acaba sendo tratado hoje quase que como uma reserva de valor no mercado de cripto. Quem acredita, quem tem Bitcoin, geralmente seria o cara mais conservador do mercado de cripto, basicamente. E a gente, assim, quando a gente fala em Bitcoin, assim, é a maior adoção, maior liquidez, maior volume médio de trade, maior capitalização de mercado, maior hash power, ou seja, poder de mineração, é o que tem mais mineradores. Então, é o maior tudo, né? E, por outro lado, a gente tem o Ethereum, onde o DeFi começou. E onde começaram o conceito dos smart contracts aí, que é executar os programas de maneira descentralizadas. E a DeFi, ela ampliou muito a possibilidade de usar smart contract. É um gigante caso de uso aí para os smart contracts. E entrando nesse caminho, Bitcoin, Ethereum, o Ethereum está muito mais forte ainda em termos de DeFi. E aí é que me aparece o Bitcoin tokenizado. E Bitcoin tokenizado é uma coisa muito louca, né? Porque o Bitcoiner mesmo, ele assim, ele se arrepia com isso. Ele nunca vai aceitar, o cara que acredita em Bitcoin, que é Bitcoiner, ele não acredita tanto no Ethereum, ele não vai querer trocar o Bitcoin dele por um token Ethereum que representa o Bitcoin. Mas, no fundo, quando a gente está falando em Bitcoin tokenizado, a gente está falando disso, de tokens que representam o Bitcoin de 1 para 1. E a maioria está no Ethereum. E essa representação desse token, ela pode ter, assim, com diversos, digamos, graus, níveis de descentralização, de confiança, da própria credibilidade, dos riscos, né? Então, a gente tem que falar que, assim, o importante é que vai ter equivalência 1 para 1 com Bitcoin, e isso pode ser feito, então, de diversas formas. Vocês lembram quando eu falei das stablecoins? E das stablecoins, então, controladas por órgãos centralizados, como um Tether, um TrueUSD, um SDC, e a diferença de uma stablecoin controlada por um algoritmo, como o próprio DAI. Então, aqui a gente está falando a mesma coisa no caso do Bitcoin tokenizado, ou seja, o Bitcoin representado em outro blockchain, como um token em outro blockchain. Por exemplo, uma das possibilidades para ter um Bitcoin tokenizado seria o bloqueio do Bitcoin original, ou seja, a gente vai depositar esse Bitcoin original em algum lugar, e esse Bitcoin original ele vai ficar como garantia para que os tokens sejam criados numa outra rede. Então, aí que é a representação do Bitcoin nessa outra rede, que é o token de Bitcoin. Uma outra forma
é o que a gente chama de o Bitcoin sintético, que ele é colateralizado por outro ativo. Da mesma forma como a gente falou, por exemplo, do DAI, que é a stablecoin do dólar, colateralizada primeiro por Ether e agora o multicolateral DAI por outros ativos também, eles têm votações para decidir quais ativos vão ser utilizados como colateral. No caso, eu posso ter bitcoins também emitidos e colateralizados por outros ativos. Uma coisa interessante da possibilidade 1, da possibilidade 2, é que no 1 eu estou realmente bloqueando o Bitcoin físico. Então, eu não estou mexendo na quantidade de Bitcoins que existe no mercado. No segundo caso, que é esse aqui, quando eu estou falando do Bitcoin sintético, eu posso criar mais Bitcoins do que existe realmente de Bitcoin criado de verdade. Porque, no fundo, não é o Bitcoin de verdade, ele é a representação de um Bitcoin, que diz que vale um Bitcoin. Então, de novo, a gente tem que falar na confiança disso. E o importante quando a gente está falando desses tokens de Bitcoin é que é a equivalência 1 para 1 com o Bitcoin. Isso tem que ser mantida e o processo tem que ser reversível. Ou seja, se eu emitir tokens de Bitcoin, eu tenho que conseguir queimar esses tokens e ter Bitcoins originais ou ter meus colaterais de volta. E para que a gente quer esse Bitcoin tokenizado, gente? Por que eu não faço as coisas no Bitcoin direto? Porque o Bitcoin não tem todas essas, diretamente, ele não tem todas essas possibilidades financeiras. Então, a ideia é que você tenha mais opções financeiras para quem acredita no Bitcoin, para quem quer ter o Bitcoin. E aí a gente tem também alguns outros benefícios, tipo uma maior velocidade nas transações, porque a maioria desses outros blockchains são mais rápidos que o Bitcoin, que o bloco acontece em média a cada 10 minutos. A gente continua tendo a própria fungibilidade, né? Ou seja, uma pessoa que aceita um Bitcoin também deveria aceitar um token de Bitcoin. Talvez não aceite, mas deveria. Em alguns casos, a gente consegue aí transacionar esse token com mais privacidade do que no próprio blockchain do Bitcoin, onde quem sabe o endereço pode olhar todas as transações que acontecem com ele. E, no fundo, o que a gente está fazendo é trazendo o Bitcoin para esse mundo dos money legos, de DeFi. Mas aí, assim, por outro lado, o Bitcoin, ele é e sempre vai ser Bitcoin. Ou seja, tudo isso que a gente está falando não está alterando o que é o Bitcoin. Então, a funcionalidade principal dele, que é a transferência de valor ali, peer-to-peer, e a própria segurança do Bitcoin, estão lá, estão intactas. E quando a gente fala, então, a maior forma aí de tokenizar o Bitcoin é como um token ERC20. E aí a gente está falando da mesma flexibilidade de qualquer token ERC20. Os tokens são controlados, podem ser controlados por smart contracts. Essa própria equivalência 1 para 1 precisa ser mantida, como eu já falei, processo reversível, mas é isso que é a diferença aí. E aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês, para esse site, né? O Bitcoin, o BTC on Ethereum. Hoje a gente tem 74 mil Bitcoins que estão representados no Ethereum. E é o maior caso de uso de tokens de Bitcoin em Ethereum. Tem na Binance também, no blockchain da Binance agora, mas o de Ethereum ainda é o maior. Só que assim, ao mesmo tempo que esse número parece alto, se você comparar com a quantidade de Bitcoins que já foram emitidos, a gente já passou dos 18 milhões, então é baixinho, assim, ainda não é nada. Não impacta o Bitcoin. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos do Bitcoin tokenizado no Ethereum. Tem o WBTC, que é o Rapid BTC, Rain BTC, HBTC, SBTC e BTC. O IBTC é para você operar vendido, tá? Com Bitcoin. Se você acredita que o Bitcoin vai cair, você compra IBTC para ganhar mais. Ele funciona ao contrário do Bitcoin. Tem o IMBTC, o PBTC, o TBTC. Então, esse só do Ethereum, hein? E eu não sei se eu peguei todos, não. Pode ser que tenha mais. Eu gosto muito desse site também, que é o Cross Market Cap, que ele mostra o que a gente tem de ativo que está rodando em outro blockchain, que está sendo representado, ou seja, que está tokenizado em outro blockchain. Então, o próprio
WBTC, ele é o Bitcoin no Ethereum. A Liquid a Liquid é uma sidechain da Blockstream, do Adam Back, e existe a representação do Bitcoin da Liquid, que é o Liquid BTC, que então está na Liquid Network. A gente tem o próprio, o RBTC que está aqui, por sinal, em 7º lugar, tem duas representações, porque a gente tem o RBTC em si, que ele está na blockchain da RSK, mas a gente tem uma bridge de RBTC já com Ethereum, e isso também já está interessante. Esse market cap negativo, ele não é real, tá? Algumas coisas têm que ser ainda atualizadas aí, mas ele já está acontecendo, está muito interessante isso. E você vê, por exemplo, o Ether, o 8º lugar, é o Ether sendo representado na Binance Chain, que é o blockchain da Binance. Então, esse tipo de coisa, repara que começa a melhorar a ideia da interoperabilidade entre blockchains. No fundo, a interoperabilidade vai ser isso, você vai pegar o ativo de um blockchain, ele vai ser de alguma forma bloqueado, vai ser blocked, que a gente fala aí, colocado numa vault, num cofre, para emitir o equivalente dele em outro blockchain. Então, isso é a forma mais utilizada para esse tipo de coisa. E aí sim, agora, para a gente falar de DeFi no Bitcoin, tem duas coisas. Não tem tanta coisa ainda rolando. Uma é a Liquid, que eu citei aqui, mas eu quero ir direto para a RSK, que é onde eu conheço mais hoje, né? E assim, para mim, a RSK, eu costumo dizer que é o melhor do Bitcoin e do Ethereum, porque eu estou no meio dos dois mundos. Eu acredito, amo o Bitcoin e sou apaixonada por smart contracts, pelos desafios dos smart contracts. Então, assim, mexe muito comigo, assim, eu adoro fazer smart contract. E quando eu vim parar na RSK, eu conheço o projeto desde que eu entrei nesse mundo aí, e fiquei muito feliz de vir parar aqui, porque eu estou, para mim, no melhor dos dois mundos, porque eu tenho o poder dos smart contracts do Ethereum, que a gente pode fazer 1000 coisas aí, como a gente acabou de ver tudo que pode ser feito nas finanças descentralizadas, mas eu tenho a segurança do Bitcoin. E quando eu falo em segurança, eu falo muito, eu enxergo segurança como hash power, tá? Como poder de mineração. Porque o Bitcoin, ele tem o maior poder de mineração de todos, e se você comparar mesmo com o Ethereum, que está em 2º lugar, eu acabei não pondo uma estatística disso aqui, assim, é absurdamente maior. Isso quer dizer que, por exemplo, um ataque de 51% no Bitcoin é muito mais impossível do que no Ethereum. Então, se no Ethereum, o Ethereum é difícil, no Bitcoin é quase impossível. A gente está falando de alguma coisa assim. E olha que o Ethereum também é muito difícil, tá? Não estou dizendo que seja fácil, não. Mas eu estou falando que existe uma confiança maior ainda para mim no Bitcoin, dada a segurança dele. E por que a RSK tem essa segurança do Bitcoin, né? Porque a gente tem, então, o Bitcoin, que é aí então, o armazenamento de valor, e a RSK como uma camada de smart contract em volta dele. E eu falo que a gente tem praticamente uma parte do hash power do Bitcoin, e o que a gente tem já é maior que o hash power do Ethereum, por causa da merged mining, que é a mineração compartilhada com Bitcoin. Então, os mineradores de Bitcoin, eles junto mineram, ou seja, validam as transações da rede da RSK. Enquanto o Bitcoin ele leva um tempo maior para gerar um bloco, né, como está na parte de baixo, na parte de cima são gerados vários bloquinhos da RSK, que é em média a cada 30 segundos. Lembrando, Ethereum em média a cada 15 segundos, RSK 30 segundos, Bitcoin em média 10 minutos. E para o minerador do Bitcoin, ele não troca o aparelho dele, ele não tem que trocar a máquina, ele não troca nada. Ele roda um software a mais que faz a mineração da RSK também, e ele ganha a mineração do Bitcoin e a mineração da RSK. Então, os grandes pools de mineração de Bitcoin, eles se interessam muito, muitos aderiram aí à RSK. A última vez que eu vi, estava em mais de 60%, tá? E aí, outra coisa que é importante a gente pensar é que como é que funciona o token da RSK, né? Que daí, então, de novo, a gente está falando de um token que equivale a um Bitcoin. Então, um RBTC, ele equivale a um Bitcoin. Mas ele é atrelado em forma de uma bridge. Então, você tem, por exemplo, seu Bitcoin,
você pode, até com uma Ledger que seja, você consegue mandar o seu Bitcoin para o endereço, esperar, tem que esperar um pouquinho, tá? Um pouquinho não é tão pouquinho assim. Sem confirmações de bloco de Bitcoin, e ele estará liberado na rede da RSK como RBTC. Então, o que você tinha no Bitcoin vai estar, ele vale, então, um RBTC, que vale um Bitcoin, na rede da RSK. E pode ser utilizado para transacionar na rede da RSK, pode ser utilizado como gas, como combustível aí para pagar os smart contracts, é a mesma coisa. E da mesma forma como a gente falou, tudo que vai e volta, quando você não quer mais, você vai desbloquear, você vai mandar o seu RBTC para um outro endereço especial, onde ele vai ser queimado e vai ser emitido de novo na rede do Bitcoin. Eu estava hoje mesmo, aí no nosso canal do Gitter, alguém perguntou sobre o smart contract que faz isso, sobre o mecanismo disso, né, que não é só um smart contract, e eu estava mesmo hoje vendo o código-fonte disso. E aí, bom, quando a gente está falando da RSK, a RSK, ela tem a máquina virtual da RSK, ela foi feita inicialmente a partir da máquina virtual do Ethereum, há muito tempo atrás. E o tempo inteiro a gente mantém essa compatibilidade. Às vezes atrasa um pouquinho, acontece uma mudança no Ethereum, acontece um pouquinho depois na RSK, mas isso não perde a compatibilidade. Então, a RVM é compatível com a EVM. Smart Contract de Ethereum funciona na RSK. A única coisa que você muda é, ei, ao invés de publicar aqui, publique ali. Acabou, mais nada. E outra coisa que eu gosto também, que quando eu entrei na RSK foi muito divertido, porque eles em si até já utilizavam algumas ferramentas de Ethereum, mas eu conhecia outras ferramentas, porque como eu sou especializada em Ethereum, quer dizer, conheço muito mais de Ethereum. Então, eu cheguei usando tudo que eu sabia, né? E dá para usar Remix? Dá para usar Truffle? Truffle eles já usavam. Dá para usar o OpenZeppelin? Dá, mas eu mudei a forma de usar. Tem Explorer, tem Gas Station, como é que é o HD Wallet Provider? É compatível com o Web3? Como é que funciona na MetaMask? Como é que funciona nas wallets? Eu saí mexendo em tudo, ainda estou mexendo, tá? Eu confesso que ainda tem coisa que de vez em quando eu fico fuçando lá dentro para ver se funciona. E até agora, tudo está indo muito bem. E então é isso. Falando um pouquinho do que é a RSK, agora eu vou falar de alguns projetos que tem na RSK. Hoje eu não vou detalhar nenhum projeto, porque eu quero nos próximos meses aí sim fazer partes práticas, por exemplo. Então, por exemplo, a Money on Chain, eu quero fazer um webinar só de Money on Chain, onde a gente vai junto na testnet deles, para ninguém gastar dinheiro de verdade, se vocês não quiserem, e a gente vai fazer operações utilizando a Money on Chain. Então, a Money on Chain, basicamente, é uma DApp, que é um sistema financeiro descentralizado, de código aberto, e eles acreditam nisso, em ser resistente à censura e estar baseado no Bitcoin. Ou seja, estar baseado no Bitcoin acaba sendo ou estou baseado na Liquid ou estou baseado na RSK. Dado que a Liquid não tem smart contracts de Ethereum, o pessoal se baseia mais na RSK. E, por exemplo, o que a Money on Chain quer fazer, né? Uma das coisas que eles querem é para quem tem Bitcoin, para o Bitcoiner aí, que não quer se desfazer do seu Bitcoin, como é que a gente faz com a volatilidade das criptos? Como é que a gente faz com a volatilidade do Bitcoin? E, por exemplo, eu mostrei para vocês aí, a linha amarelinha de baixo é a diferença do dólar em relação ao euro, ou seja, é a volatilidade do par dólar-euro. A linha verdinha, ela é a volatilidade do par Bitcoin dólar, e a gente está falando aí de assim, de um tempo maior aí. Eu até coloquei 30 dias, mas isso aqui eu coloquei um gráfico bem maior aí, que é um gráfico de 2010 a 2018, assim. Eu preciso só atualizar que, assim, basicamente cada pontinho representa os 30 dias, tá? Então, a ideia é que a Money on Chain, eles têm um token de governança, que quando a gente fala em coisas descentralizadas, esses tokens de governança são fundamentais, e eles têm uma plataforma aí para as stablecoins, com o DOC, que é o Dollar on Chain, ou seja, 1 para 1 com o dólar, o BIPRO,
que é o 1 para 1 com Bitcoin, mas não é tão 1 para 1. A ideia é, você deposita os seus Bitcoins em forma de RBTC, e esse Bitcoin, ele vai te render lucros. E então, você continua tendo o seu Bitcoin e ganha mais com isso. E o BTCX, que é parecido com o Bipro, mas que você tem alavancagem. Então, você pode ganhar muito mais ou perder muito mais. Tudo isso está baseado, então, no RBTC. A gente tem também agora, há pouco tempo, foi lançado o RIF, é um token da RSK, que é utilizado para a parte de infraestrutura, de serviços que a RSK está começando a oferecer. E da mesma forma, tem um token aí, que é um stable token do RIF com dólar, ou seja, é o dólar colateralizado em RIF, e também você pode ter os lucros aí passivos do PRO e da alavancagem também, tá? E eles têm já um Oracle descentralizado, a gente falou muito da questão do Oracle para os feeds aí de preço, lembra que eu falei para vocês da Chainlink, já está entrando aqui também, e a própria exchange descentralizada do Money on Chain. Como eu falei, a gente vai fazer tudo isso na prática em outubro, tá? Eu quero fazer um webinar com vocês só disso. Falando da stablecoin, já falei então desses 3 para vocês, que é o que a gente tem. E, por exemplo, esse DOC, o DOC ele acaba sendo a primeira stablecoin de dólar colateralizada por Bitcoin. E é interessante esse gráfico que eu tenho aqui, que é de fevereiro, mostra o que aconteceu com alguns outros colaterais de dólar, né? E você vê que teve uma variação gigantesca entre eles, coisa que no caso do DOC não teve, principalmente naquele famoso 12 e 13 de março lá, que a gente fala que é a quinta-feira negra aí do DeFi, que deu um problema com o DAI, se quiser, outro dia a gente pode falar só disso até, entender o que aconteceu. Tá? E que a gente está falando aqui no caso do DOC, isso sim é parecido com o DAI, que esse 1 para 1, ele é garantido por smart contract também. Isso que eu queria mostrar para vocês, porque como assim, eu falei para vocês que esse Bipro, a gente ganha um pouco de lucro, né? Ou ele tem uma certa variação em relação ao Bitcoin, é que a gente ganha em cima da plataforma da Money on Chain, porque quem tem Bipro é quem forneceu liquidez para a plataforma. Então, por exemplo, os próprios dólar on-chain, eles são emitidos, para emitir dólar on-chain, tem que existir Bipro na plataforma. Então, em função disso, o Bipro, ele acaba se valorizando um pouquinho mais do que o Bitcoin, porque ele ganha esses lucros. Então, tá aí a linha vermelhinha, é o quanto o valor do Bipro, e a linha azulzinha em relação ao Bitcoin. Você vê que a diferença é pequena, mas isso que eu fiz aí, até ele estar do lançamento dele, que foi outubro de 2019, até agora agosto de 2020. Então, por exemplo, a data de lançamento, os dois estavam custando $8.130, e em 26 de agosto, o BTC estava 11.388, pena que não está mais agora, e o Bipro a 12.563. Então, para quem entrou logo no lançamento, ganhou uma graninha só nisso, né? É muito interessante. Como eu falei para vocês, do RIF on-chain também, então existe a mesma plataforma fornecida pela Money on-chain, mas voltada para o token RIF. Isso vai ser outro webinar também. Eu até coloquei um histórico de preço também do RIF, mas isso a gente deixa para falar no próximo. Outra aplicação que a gente tem na RSK, que é super importante aí relacionada a DeFi, a Ethereum Token Bridge. Então, imagina você conseguir transferir tokens ERC20 entre o RSK e o Ethereum, ou seja, você tem um token Ethereum, manda para a bridge, trava esse token na bridge, emite o token na rede da RSK e movimenta esse token na RSK, e vice-versa. Isso acontece no mesmo endereço, e aí a gente tem smart contracts e os próprios oracles para conectar as duas blockchains. Depois eu mando os links todos para vocês, tá? Aí tem as mais informações, então, da Token Bridge. E também eu quero fazer um workshop
prático com vocês, onde a gente vai fazer isso, de mandar para um, olhar no outro e brincar com os tokens, fazer transferência, umas coisas bem divertidas. Tem, agora há pouco tempo também, foi lançado o RSK Swap, que ele é um fork do Uniswap, já a versão 2, tá? Adaptado para RSK. E o Uniswap, quando eu falei no início, eu não falei nome de nada, né? Então, o Uniswap é um dos mais importantes, mais populares aí, protocolos de AMM, né? Então, de liquidez automatizada, tá? E aí a gente tem essa estrutura na RSK. Então, o Uniswap, ele é uma exchange descentralizada que tem o Automated Market Maker. E tudo isso a gente tem agora na RSK, tem pouco tempo, tá? Tem um mês, eu ainda estou brincando também, mas vale depois um webinar só para a gente brincar com isso na prática. Aqui, por exemplo, esse é o conceito de todos esses da Uniswap, da maioria, é simples assim, você tem um ativo e você vai trocar por outro, vai ver o preço, vai conectar sua carteira e trocar, acabou. Tem que ter provedor de liquidez para isso acontecer, isso já tem. E outra coisa que eu queria contar para vocês é do Arbank. Então, o Rbank ou o Arbank, ele é uma das nossas alternativas aí, então, para a parte de empréstimo de ativo, igual a gente tem a Aave ou Compound na rede do Ethereum. Ele é para você ou emprestar ou pedir emprestado, está em testnet ainda, estou brincando com ele esses dias. E a gente fez o aplicativo em si, tá? Que é esse que está em teste, você conecta na testnet da RSK e brinca, mas a gente também está fornecendo uma biblioteca para os desenvolvedores. Ela já vai estar pública, ou seja, qualquer pessoa que quer criar o seu produto, a sua aplicação descentralizada, utilizando toda essa parte que já tem pronta, tanto para investimento, quanto para empréstimo, quanto para criar uma comunidade nova, tá tudo pronto aí e vai poder usar. Então, uma coisa muito importante que eu vejo, assim, que a RSK estava fazendo ano passado, antes de eu estar lá, e que eu vejo que está muito forte, continua, é oferecer todo um mecanismo aí, uma estrutura para as pessoas saírem fazendo as coisas na rede da RSK. Por exemplo, isso no Ethereum não aconteceu. No Ethereum, as pessoas começaram e desenvolveram tudo isso no Ethereum. A RSK já está fazendo isso para o usuário, na hora que entrar, o desenvolvedor ou quem quiser criar sua aplicação, já tem um monte de coisa que você pode utilizar. E, então, acaba sendo uma grande vantagem aí, que você consegue fazer as coisas mais rápidas. Tá aqui, ó, no caso do Arbank, o dashboard de administração, a gente tem os tokens, qual é o supply, o que acontece, como é que a gente pode criar mercados. Lembra quando a gente falou dos pools de liquidez? Então, criar um mercado significa ter aí dois tokens, ou criar um mercado pode significar, neste caso aqui, que eu vou oferecer alguma coisa a uma certa taxa. E aí, por exemplo, a performance de um token que está no mercado. Uma coisa que eu gosto muito, ó, que é a parte de liquidação dele, cadê? Que eu queria chegar nesse aqui, e que a gente não vê muito nos outros, eu gosto muito daquele Health Factor, que é quando a gente entra nessas coisas, principalmente de alavancagem, é muito importante a gente saber qual é o nosso fator de saúde, que é o quanto você está alavancado ou não. Qual é o seu risco de ser liquidado ou não? A gente fala, por exemplo, no mercado de opções, de deribit, coisas do tipo, que é bom você ficar ali no 0,5%, senão o risco é muito grande. E aqui a gente já tem esse fator também. Então, aqui a gente está num 0,57%, ou seja, 99,43% de não ser liquidado, é assim que tem que ser. Mantenha sempre um risco baixo. E isso a gente já tem no próprio dashboard dos investimentos, que eu acho muito legal. E aí, é isso. Vocês têm mais perguntas? Enquanto vocês escrevem as perguntas de vocês, eu vou falando umas outras coisas aqui, uns anúncios mais gerais, e eu vou respirar.
Então, por exemplo, o que eu queria falar para vocês, quem quiser participar de hackathon, a RSK está patrocinando um hackathon com soluções aí da pós-Covid, né? Então, aqui a Covid não acabou ainda, né? Mas em alguns lugares já, né? E aí, com ideias para como é que você pode usar o blockchain aí nesse novo normal, e muitos projetos relacionados aí à parte principalmente de casos de uso do lado social. Então, é muito interessante. Quem quiser participar, tem uns prêmios legais no Hackathon. Também aí, a gente tem o grupo Meetup São Paulo, então algumas coisas a gente manda os avisos pelo grupo Meetup, não por outros caminhos. A gente tem o grupo Meetup e o Twitter, tá? Então, um dos dois vocês ficam sabendo aí o que está acontecendo, ou muitas vezes diretamente nas minhas redes sociais, né? Aí, próximos webinars que a gente vai ter, então, em português, daqui 2 semanas, dia 23 de setembro, é que eu vou falar mais da RIF. Aí que eu vou mostrar tudo que tem, e ainda vai ser uma coisa mais demonstração, não prática, e também depois eu quero, nos meses seguintes, fazer umas coisas práticas com vocês. E aqui estão, então, todos os nossos contatos. Peraí, deixa eu vir para cá. Eu vou colocar isso, então, no chat para vocês. Vou começar a colocar um monte de link aqui para vocês. Então, esses são os links todos aí que a gente tem. Os meus próprios links, então, onde vocês me encontram aí, LinkedIn e os tutoriais. Eu vou escrever um artigo, tá, de DeFi. Eu confesso que eu comecei a escrever o artigo, gente, mas ele ficou tão grande, mas tão grande, que eu falei, não, o que eu escrevi eu vou ter que dividir em 3 ou 4. Então, eu parei, mas eu vou fazer também um embasamento teórico disso que eu falei no próprio blog aí, para vocês terem mais material. Tem uma página de DeFi da RSK, traduzindo em português. Eu vou melhorar aquela página, para quem já viu, estava até nos nossos links aqui, porque a tradução não está lá essas coisas não, fizeram meio automatizada, a gente vai melhorar aquelas traduções também, tá? E eu vou voltar só para passar mais uns links para vocês, por exemplo, esse do pós-Covid, para quem quiser participar, também. E que mais que eu tenho de link para vocês? Enquanto isso, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Eu acho que eram esses, sim. E eu estou aqui, perguntas finais, como é que estamos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Apareceu uma pergunta legal aqui. Então, bom, para quem quer empreender neste caminho descentralizado, como faz? Num caminho descentralizado, a gente está falando de uma empresa que administra as carteiras. Mas como é que é o total descentralizado? Muito bom. Como é que fica a criação de um token próprio? Bom, a criação de um token, no fundo, assim, depende de como é que você está criando o token, quais são as regras de criação do token, né? Porque quando a gente cria um token, a gente naturalmente tem que perguntar como é que está acontecendo, como é que vai ser a emissão desse token? Ele vai ser uma emissão única, ou a maioria dos tokens de DeFi, eles são emitidos e queimados sob demanda, né? Então, eu próprio tenho um smart contract que controla a emissão e a queima dos tokens. Então, essa é a primeira coisa quando a gente fala de token. Quando a gente fala em aplicação descentralizada, até uma coisa interessante que, assim, muitas coisas ainda são publicadas numa Amazon, ainda são publicadas de forma centralizada, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar mais para frente, ainda que está a caminho, tem muita evolução aí com o IPFS, com o Swarm, é ter realmente um armazenamento descentralizado. E outra coisa, quando a gente está falando de uma aplicação descentralizada, pensa no seguinte, pensa que você vai fazer alguma aplicação financeira, onde o usuário não vai mandar o token para você, mas ele vai te mandar o acesso ao token. Então, ele vai autorizar a sua aplicação a usar o token.
E a sua aplicação, quanto mais ela for feita com smart contracts e quanto menos possibilidades manuais existir nesse smart contract, do tipo do dono do smart contract poder bloquear ou poder roubar fundos, melhor. E para que isso aconteça, os smart contracts, o código-fonte dos smart contracts normalmente são publicados, eles são open source, qualquer um pode ver, qualquer um pode testar, qualquer um pode descobrir as falhas, qualquer um pode roubar os fundos se encontrar uma falha, como a gente sabe que aconteceu, um caso até que pode se detalhar em outros momentos aí, mas quando eu estava em Denver, a gente estava no auge ali do hackathon acontecendo, quando a Fulcrum teve um grande problema aí, e a gente pode nem dizer que foi uma perda, mas foi uma sacada de um cara que pegou mó grana da forma como ele fez um flash loan, que é um empréstimo onde você faz o empréstimo e paga o empréstimo no mesmo bloco. É muito louco, né? Então, esse tipo de coisa já pode ser feito. E então é isso, Lando. Acho que eu te falei assim alguns tópicos, né? Eu acredito que te ajudem, mas pensa nessas coisas. Você tem que pensar em aplicações que elas têm que ser o mais automatizadas possíveis, ter o máximo de smart contract possível. Se o front-end até for centralizado, não é o fim do mundo, mas, por exemplo, se a Amazon cair, a Google cair, você coloca o front-end em qualquer outro lugar, e isso não impacta o negócio em si, porque tudo funciona com smart contract no blockchain. Então, isso que é o principal, tá? E aí, o Elton, legal, aguardar o resumo sobre DeFi. Realmente, assim, isso é muito novo. Se o Bitcoin já é novo para muita gente, DeFi é um absurdo de novo, gente. E DeFi cresce de uma forma exponencial que, assim, eu no mundo de blockchain, eu já sinto que eu não sei nada, que eu estou o tempo inteiro precisando aprender mais. No mundo de DeFi, então, isso é muito mais intenso, assim, tudo acontece, eu não venço de aprender as coisas, sabe? E aí, para quem quer, então, se aventurar no mundo de DeFi, projetos novos, muita gente compara, assim, com o boom do ICO, será que a bolha do ICO? Porque a gente vê muito projeto de DeFi crescendo absurdamente. E agora, e a moda dos projetos com nome de comida, gente? Mas na Ethereum até que está acontecendo isso, mas os projetos com nome de comida e assim, alguns viram scam, ou tem uma supervalorização e perde, tem umas coisas que, assim, precisa tomar cuidado, assim, não entra no primeiro que aparecer, e se quiser entrar, entra com pouco dinheiro para conhecer, começa devagar. Eu acho que essa é a dica principal na parte de DeFi, porque isso faz uma grande diferença aí para você não perder nada, né? Bom, para fazer um Netflix e ganhar dinheiro com isso, bom, para você, estou viajando aqui, tá? Para você fazer um Netflix descentralizado, você teria que pensar em alguma coisa, em quem serão os provedores de conteúdo, porque, imagina, o Netflix fornece o conteúdo. No caso, você teria que pensar em ter, então, provedores de conteúdo, como se fosse as pessoas que publicam vídeo no YouTube, as pessoas publicariam vídeos nessa plataforma. Existem já umas plataformas com algumas ideias assim, é que eu não estou acompanhando tão de perto, não. E aí, teria que ser monetizado dessa forma, né? Então, quem publicou vai receber uma parte daí do que for ganho para assistir, a plataforma outra, ou pode ter um token da plataforma para quem tem mais vídeo, quem tem menos, quem teve mais visualizações, e por aí vai, né? Dá para pensar um monte de coisa. Então, poderia sim utilizar, criar uma DApp para isso, e fazer as pessoas pagarem em cripto, seria possível sim. É uma boa viagem aí, Leandro. Boa sorte na ideia. Então, bom, acho que é isso. Deixa eu só ver, eu deixei meu WhatsApp ligado aqui. Deixa eu ver se teve alguma outra coisa por aqui. Não sei, Leandro, essa parte assim, relacionado, se tem impedimento para Play Store, regulação, parte legal, não sei te dizer. Assim, aí você realmente vai ter que consultar alguém, ou algum advogado, ou alguém da área. Eu consigo te falar para desenvolver smart contract.
mas esse outro lado até mais business, eu conheço menos, assim, menos ainda a parte legal da coisa, tá? Então, essa parte eu não vou conseguir te ajudar. Mas vale a pena ir atrás, sim, e perguntar. Muito bom. Bom, então é isso, gente. Eu acho que fiz aí hoje, como eu falei para vocês, a ideia era fazer uma teoria de DeFi. Eu falei um monte de sopa de letrinhas aí para vocês. E nos próximos eu quero fazer coisas mais práticas. Então, eu vou pegar, por exemplo, a Money On Chain e a gente vai brincar. Depois a gente vai pegar o Arbank e vai também fazer coisas no Arbank, para vocês aprenderem a utilizar as coisas. Em algum momento eu faço um para desenvolvedores de novo, para pegar a biblioteca do Arbank e criar o seu próprio DApp. Então, a gente vai mexer com essas coisas, tá? Usar o nosso Uniswap, vamos fazer tudo aí depois, tá? A ideia é que nos próximos meses eu vou para esse caminho, então, de aplicações, principalmente relacionadas a DeFi, e usar, fazer com que as pessoas utilizem as coisas, aprender a usar o que faz a diferença, tá bom? Então, até mais, gente. Espero vocês, então, daqui 15 dias no próximo webinar. E, eu acabei de lembrar uma coisa. Estou indo para a BitConf amanhã. Então, temos um evento presencial. Acho que é o único evento aí que vai ter presencial. Eu sei que é um momento, assim, que a gente fica em dúvida. Eu tenho um lado meu, assim, que não me sinto tão confortável de ir para o evento presencial, mas também não aguento mais, né? Então, assim, vou para o evento presencial. Tenho 2 palestras na BitConf. Uma sobre DeFi, outra sobre interoperabilidade. A gente põe máscara, faz o que tiver que fazer, segue tudo aí, todos os protocolos possíveis e imagináveis, mas convido vocês aí, quem quiser ir para a BitConf, vale a pena ver como é que são as coisas aí, o que vai acontecer. Opa, peraí que eu errei aqui. E é um evento legal aí, assim, acho que vale a pena é um evento que existe há muitos anos aí, vale a pena a gente também estar lá. Eu nunca me esqueço, assim, minha primeira BitConf, que foi há muito tempo atrás aí, foi inesquecível, assim, na minha primeira BitConf foi a de Brasília. E acabei de achar uma outra pergunta aqui, então tem uma pergunta, puxa, tem como é que alimenta os pools? Sim, os pools de liquidez são alimentados aos pares. Significa que, por exemplo, se eu quero participar de um pool de liquidez, eu tenho que fornecer os dois. Então, se eu quero participar do pool de liquidez, por exemplo, igual eu estava falando do Ethereum, de Ether com DAI, eu vou depositar Ether e vou depositar DAI em mesma quantidade, tá? E aí eu participo do pool de liquidez dos dois. E isso depois vai desbalancear conforme as pessoas vão fazer negociações lá dentro, mas aí é outra história, assim, vai um webinar só para a gente falar de pool de liquidez, tá bom? Então é isso, gente, até mais, nos vemos dia 23, quem quiser ir na BitConf, a gente troca uma ideia também lá em Serra Negra. Até mais, gente, tchau!